Leila Pereira pediu agilidade do STJD e o STJD acatou o pedido da Leila Pereira. O chororô começou, viu, gente? Eu vou falar sobre isso. O Palmeiras pode perder peça importante aí, caso seja julgado na reta final do Campeonato Brasileiro, tá? Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre o Rizek, apresentador do Sport TV, que falou sobre o caso Bruno Henrique. Vamos falar também, e eu vou passar também para vocês a agenda aí do Flamengo antes do jogo contra o Sport Recife no sábado. Tem também uma grande evolução aí com o Pedro, tá? Pedro pode aí está voltando rapidinho aí, graças a Deus o jogador está se recuperando muito bem, tá? Eu vou falar também sobre Leila Pereira de novo, enfrentando o voo, trazendo jogadores, deixando jogadores do Flamengo de fora. Eu vou falar um pouquinho aí sobre essa coletiva da Leila, tá? Mas antes de começar o vídeo, nem vou pedir para vocês se inscrever, porque vocês já sabem, né, que vocês têm que se inscrever no canal, não é obrigado, mas se vocês deixarem um like aí, se inscreverem no canal, vocês estarão ajudando bastante aí o crescimento do MMS Fla. Não se esqueça de, na hora que se inscrever, acionar o sininho das notificações em todas, comentar também, seu comentário é importante, deixar o like e hypar esse vídeo também é muito importante. Bem, vamos começar o vídeo falando sobre a logística do Flamengo, né? Isso porque o time do Flamengo tem agenda na semana, tá? Segunda-feira, dia 10, até domingo, dia 16. No dia 10, que foi na segunda, folga. No dia 11, que foi na terça-feira, folga. Hoje, quarta-feira, dia 12, treino, tá? Dia 13, na quinta-feira, treino. E na sexta-feira, treino. No domingo, no sábado, jogo contra o Sport. E no domingo, folga aí. Então, o time do Flamengo terá aí teve, né, esses 3 dias de folga, 2 dias de folga. E daí, então, vai começar a treinar hoje, quinta, sexta e joga sábado, tá? Bem, vamos falar agora sobre o Vitor Roque, porque isso, cara, isso fez torcedores e Leila Pereira surtarem a ponto de começar o chororô, tá? Isso porque a Leila Pereira, gente, a gente tem que rir desse assunto, porque a Leila Pereira, ela foi na coletiva aí ontem, antes de ontem, 2 dias seguidos falar do caso do Pedro, pedindo agilidade para o STJD, que não era um absurdo, o Bruno Henrique tá jogando com efeito suspensivo, o jogador sendo julgado. Aí teve o caso do Alan, jogador do Palmeiras, que também foi condenado, né? O Alan pegou 2 jogos de gancho aí, já cumpriu um, vai desfalcar o Palmeiras agora contra o Santos, porque tu vai cumprir esse outro jogo. E daí começou aquela série de coisas, né? Ela criticando de um lado, o Flamengo respondendo do outro. Ela dando indireta de um lado, o Flamengo respondendo do outro. E daí, de tanto ela pedir ao STJD para ter agilidade, gente, olha para vocês verem, tá? O castigo vem em dobro. O STJD ele marcou o julgamento do Vitor Roque, tá? O Vitor Roque do Palmeiras será julgado pelo STJD na próxima segunda-feira, por causa da postagem de teor homofóbico aí após o clássico contra o São Paulo. Tá? O jogador foi enquadrado aí no artigo de discriminação e pode receber suspensão de 5 a 10 partidas aí. Agora vocês me falam uma coisa. O Bruno Henrique ele está jogando sob efeito suspensivo, né? A Leila Pereira ela foi lá, meteu, falou, que é um absurdo isso. Aí agora o Alan foi julgado, né? Já tinha conseguido o efeito suspensivo, vai ficar de fora do jogo contra o Santos. Já ficou de fora do jogo contra o Grêmio, ok, vai cumprir contra o Santos, zerou. Aí o Vitor Roque, caso ele seja condenado e pegado aí de 5 a 6, 10 jogos aí, ele pode perder o restante do Campeonato Brasileiro. Vocês acham que o Palmeiras não vai entrar com recurso rapidíssimo para tentar conseguir o recurso para o jogador jogar sob efeito suspensivo? Aí é onde entra a história do Bruno Henrique, né? De tanto a Leila Pereira criticar o Bruno Henrique, falar do Flamengo, seguindo as farpas aí dela, o castigo veio a cavalo. Então, o Vitor Roque vai ser julgado, com certeza ele vai pegar uma suspensão aí de um gancho, agora não sei se vai ser de 10 jogos, mas ele vai pegar uma suspensão aí até boa, tá? E ainda falando sobre a Leila Pereira, para a gente encerrar esse assunto da Leila,
ela fretou o ônibus, o avião aí, né, para trazer jogadores do Palmeiras, do Cruzeiro e do Vasco, tá? A Leila Pereira que tem o avião já, né? Ela então vai fretar o voo, né, para trazer esses jogadores aí. Segundo ela, o que ela disse aqui é que o Pedrinho, dono da SAF do Cruzeiro, e o Pedrinho, presidente do Vasco, entraram em contato com ela para perguntar se poderia trazer os atletas com o Vitor Roque no avião do Palmeiras, né, no avião dela. E ela respondeu prontamente que sim, é esse espírito de cooperação que deveria nortear o futebol brasileiro, e não individualismo, que alguns clubes e dirigentes insistem em demonstrar. Ela já falando de novo, já criticando de novo o Flamengo aí, já jogando o Flamengo nessa situação aí do voo. Leila, o seguinte é esse, dona Leila Pereira, você não vai ganhar campeonato aí emprestando o avião para os outros, né? Porque você viu o que aconteceu, você emprestou o avião para o Mirassol, pensando que o Mirassol ia fazer corpo mole ali, acabou que vocês tomou uma piaba lá dentro, né? E o Flamengo também tem dinheiro para fretar um voo aí para trazer os seus atletas. O Flamengo já vai fazer isso com os atletas que jogam na seleção do Uruguai, na seleção do Equador, na seleção da Colômbia, né? E ele pode muito bem trazer o Alexandre e o Danilo num voo particular também, tá? O Flamengo tem também isso aqui, tá, dona Leila? Não adianta tá trocando farpas direto, porque ela que tá começando aí de novo, né? Já começou com a Libra. Agora, essa história do voo aí, agora, depois da suspensão do julgamento do Bruno Henrique, tá? A dona Leila tá tirando para todo lado, gente. Começou o desespero, né? O Flamengo também não deixou barato, falou também do gramado de plástico, tá? Uma informação agora sobre o fair play financeiro, tá? O plano de fair play financeiro da CBF começará em janeiro de 2026, tá? E será implementado aí gradualmente até 2029. Os clubes terão que limitar os gastos com elencos a 70% da receita e manter individualmente de curto prazo abaixo de 45%, tá? Em caso de descumprimento, haverá punição que vão de advertência a rebaixamento. Clubes em recuperação judicial terão regras específicas. O projeto também prevê controle de dívidas, equilíbrio financeiro e fiscalização rigorosa a partir de abril de 2026, tá? Cara, eu quero ver agora, tá? Eu quero ver agora times como o Botafogo, times como o Atlético Mineiro, times como o Fluminense. O Fluminense nem tanto, né? Porque o Fluminense vai indo, mas está conseguindo manter os seus gastos. Agora, o time como o Internacional, como o Corinthians, esses times aí vai pesar para eles, tá? Porque você vai reduzir 45% de uma receita que você arrecada. Ou seja, o time só vai poder contratar a partir do que ele ganhar. Se você arrecadar ali, vamos supor, 100 milhões, você só pode contratar jogadores a partir daqueles 100 milhões, de 100 milhões para baixo. Você estourou essa média a mais da receita, você vai sofrer punição. Então, no meu ponto de vista, o que eu vejo, e os anos aí atrás já vem falando tudo, né? No meu ponto de vista, tem tudo para Flamengo e Palmeiras continuar dominando tanto o futebol brasileiro como o continente sul-americano. Porque com esse fair play financeiro implantado, os clubes que poderiam concorrer, como o Botafogo, como o Bahia, como o Fluminense, o São Paulo, o Corinthians, eles só vão poder arrecadar ali a partir da receita que eles ganham, né? O Corinthians, ele vem sofrendo com essas dívidas, né? Compra de jogadores, não tem dinheiro, a dívida do Corinthians já vai chegando a 2 bi, mas o Corinthians, se ele conseguir se organizar pela torcida que tem, ele arrecada muito, e isso pode ajudar o Corinthians aí também, né? Com esse fair play financeiro, tá, gente? Vamos falar agora sobre o Pedro, isso porque o Pedro teve uma evolução aí nos treinamentos, tá? E a recuperação do jogador, ela parece que está cada vez mais próxima, tá? Tá aqui, ó. Fora desde o jogo de ida das semifinais da Libertadores contra o Racing, Pedro tem evoluído aí bem
e pode iniciar treinos com bola já na próxima semana, tá? Ou seja, o atacante trocará a imobilização atual por outra abaixo do cotovelo, tá? O Pedro normalmente está com o cotovelo quase todo imobilizado, mas daí ele vai usar só na altura do cotovelo aqui para tentar se adaptar, né? E o que dará mais mobilidade, tá? E permitirá atividades leves individuais aí também. O Pedro tentando, né? Já se aquecer para os jogos decisivos. A expectativa era que ele voltasse contra o Fluminense, mas eu acho muito pouco, tá? Porque ele vai começar a jogar com os jogadores ali no campo mesmo só a partir da semana que vem. A semana que vem já tem Fla-Flu, então eu acho que o Pedro ele não vai conseguir jogar contra o Fluminense, mas já estando na final já é bom, tá? Vamos falar agora sobre o André Rizek, apresentador do Sport TV. Isso porque ele falou sobre Bruno Henrique, gente. E ele falou a seguinte frase, o André Rizek, tá? Sobre o caso de Bruno Henrique. Ele falou a seguinte frase, abre aspas, fui convencido pela defesa do Flamengo. Para mim, a situação de Bruno Henrique ela está muito clara e todo esse barulho que está acontecendo é causado por desinformação, clubismo, indignação fácil. Falam, tem que punir. Claro que tem que punir, mas qual é a lei que para punir? Eu fui convencido aí pela defesa do Flamengo, que foi coerente e impecável nos seus argumentos. Acho difícil rebater a defesa do Flamengo, como também acho que o relator do caso achou a solução que dava, que é a multa máxima de R$100 mil. Isso é o que eu penso, para mim o caso é assim, fecha aspas, por Rizek. Lembrando que o caso do Bruno Henrique, o julgamento começou na segunda-feira e vai terminar amanhã, na quinta-feira. Então amanhã a gente vai ter uma resposta aí sobre o caso do Bruno Henrique. Então, gente, a gente sabe, a gente não vai citar mais nome aqui, porque já falamos, né? Mas a gente sabe que o clubismo está do outro lado, né? O clubismo está do outro lado e eles querem aí jogar a pressão toda para cima do Flamengo, como eu trouxe ontem, tá? Dito isso, eu vou ficando por aqui. Agradeço a todos vocês aí pela participação. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.